Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes a ciências criminais e, como eu sempre digo, continuarmos atualizados e atualizadas no universo das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar sobre um recurso em HC oriundo da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a decisão do desembargador convocado João Batista Moreira. Diga-se de passagem, uma brilhante decisão, refutando algumas questões que acontecem na prática no que tange ao artigo 366 do Código de Processo Penal. O tema acaba gravitando em torno aí de prisão preventiva, citação por edital, e é isso que nós vamos ver agora dentro dessa questão e trazermos aqui alguns pontos críticos referente ao que acontece hoje na prática. O recurso em HC é esse aqui, ó, é o 170036. E nesse HC, o que foi verificado? Que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na falta de localização do réu. Ou seja, o réu não foi localizado, citação por edital, prisão preventiva. Não pode ser desta forma. E aí, prosseguindo, ó, o que foi verificado? Que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. É isso que o desembargador ele acaba trazendo, o desembargador convocado da 5ª Turma acaba trazendo para nós analisarmos. Olha, não é porque o indivíduo está foragido ou está sumido que a prisão preventiva em absoluto tem que ser decretada de maneira automática. Não pode ser assim. Os fundamentos precisam ser analisados, os fundamentos precisam ser verificados para que, de fato, a prisão preventiva ela possa ser decretada com base lá naqueles ditames estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, não pode ser assim. O que aconteceu? Em primeira instância, o indivíduo tem a prisão preventiva decretada porque ele está sumido, citação por edital, não apareceu, tal. Então, ele tem que ser preso, segundo a primeira instância, prisão preventiva, né, com a medida cautelar de urgência. A segunda instância, o tribunal acaba confirmando, corroborando a questão, tendo em vista aí a mesma situação. Infelizmente, nós vemos que, na maioria das vezes, preste atenção nisso, você que está advogando, os tribunais de justiça acabam meio que de maneira automática confirmando decisões draconianas, decisões assim que não tem muita coerência com o devido processo penal, com a regra em si. Então, acaba automaticamente corroborando aquilo que é definido em primeira instância. Ainda bem que existem vida nos tribunais superiores, como eu sempre digo. E aí a defesa vai lá para o STJ, 5ª Turma, desembargador convocado João Batista Moreira, que começa a trabalhar a ideia de que o artigo 366, eu já vou mostrar aí, do Código de Processo Penal, não pode ser analisado, não pode ser trabalhado de maneira automática. Nada pode ser trabalhado de maneira automática. Tudo tem que ser analisado. As decisões precisam ser analisadas. O devido processo penal, ele é conduzido assim da melhor maneira e deve ser conduzido assim da melhor maneira. E com base nisso que eu estou falando, o desembargador convocado João Batista Moreira trabalha a seguinte ideia, abre aspas: as instâncias de origem, ou seja, primeira e segunda, não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a segregação cautelar, o que evidencia a ausência de fundamentação do decreto prisional. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não podemos decretar a prisão preventiva, que é uma medida enérgica cautelar, de maneira automática. Os fundamentos precisam ser verificados, a análise precisa ser feita de maneira pormenorizada, porque senão o negócio vai andar de qualquer maneira. E é por isso que nós vislumbramos algumas atrocidades no processo penal
na nossa prática. Vamos lembrar do artigo 366 do Código de Processo Penal? Dá uma lida comigo aqui rapidinho. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Até aí tudo bem. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas também. Agora preste atenção, considerados urgentes. Agora, e se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Esse e se for o caso não quer dizer automaticamente, não é isso. Olha, automaticamente decreta a prisão preventiva. É isso que o desembargador João Batista Moreira está versando, está explicando no seu brilhante voto. Não dá para simplesmente decretar a prisão preventiva, essa medida enérgica, sem uma fundamentação, sem uma análise detida, pormenorizada. Infelizmente, nós vemos isso na prática. Eu estou falando por experiência própria, você que está me ouvindo provavelmente verifica isso. Os juízes, primeira instância, e desembargadores, segunda instância, que automaticamente trabalham e decretam a prisão preventiva sem uma fundamentação, simplesmente por causa de uma ordem pública, simplesmente porque vai correr um risco ao processo. Como assim um risco ao processo? Tem que ser verificado para que a prisão preventiva seja verdadeiramente decretada. Eu não estou dizendo que a prisão preventiva não pode ser decretada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para haver a decretação da prisão, tem que haver uma fundamentação. Não pode ser de maneira automática, não pode ser de qualquer maneira. É isso. Por isso que eu trago aqui os meus louros, né, para a decisão do desembargador convocado João Batista Moreira, que foi brilhante nesse quesito. Por isso que você, advogado, advogada, não pode desistir simplesmente. Você tem que ir até o fim. Você tem que, de fato, ir até os tribunais superiores para não concordar e mudar essas decisões que são draconianas, que são espantosas, que são arbitrárias, que são contrárias ao devido processo penal, ao devido processo legal, ao processo propriamente dito. Deu para entender? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça. Avante, sempre.